Fala galera! Bom, terceiro vídeo e nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas de como você pode economizar, ter um save aí nas suas finanças, não só em tempos de coronavírus, né, mas sempre, que pode ajudar especialmente nesses momentos, uma vez que a gente tá passando por alguns desafios de saúde e de economia também. Então, são importantes para você que precisa passar por esse momento e de repente teve alguma queda na sua receita. Dicas super práticas. Não vou falar aqui de economizar água, luz, eu acho que isso precisa fazer parte do nosso conceito, né? Zelar pelo planeta, enfim. Então, economizar água, papel, energia elétrica é sempre muito importante, sim. Bora lá para as dicas práticas. Serviços e pacotes. Por exemplo, você tem o seu plano de celular, você tem o plano de assinatura de TV a cabo, o teu Netflix, Globoplay, Amazon, Spotify, enfim, dá uma avaliada em tudo. Será que você precisa de todas essas assinaturas? Eleger as mais importantes, aquelas que você mais está usando. Agora a gente está em casa, então tem algumas que são indispensáveis mesmo, e eu concordo. Mas será que o plano que você tem é o plano ideal? De repente você tem uma assinatura, sei lá, Netflix, para 5 contas. E talvez você não precise de 5, você precise de uma. Então, fazer essa redução, essas medidas de redução, no final do mês, você vai ver que você tem um baita save, né, no seu orçamento. Então, fazer essas medidas, por exemplo, pacote de dados de celular. Gente, agora tá todo mundo em casa. Em casa a gente tem o quê? Wi-Fi. Então, você não precisa daquele mega plano de dados que você já tem. Então, que tal entrar em contato e fazer uma redução por um momento? Mesma coisa, gente, eu já trabalhei numa empresa grande de TV por assinatura e o custo de operação é super baixo comparado à mega arrecadação que tem. Então, eu não tô te falando aqui medidas que você vai prejudicar alguém, não, mas que você vai causar um save no seu bolso sem prejudicar. O país está passando por uma situação e assim como você também precisa economizar, essas empresas precisam te manter como cliente. Então, negociar. Você sabia que as pessoas que mais negociam são de classe média alta? Pessoas que mais precisam são aquelas que não sabem negociar, são aquelas que não choram preço, que não tentam barganhar alguma coisa. Pois é, então fica a dica aí, é importante a gente fazer isso. Então, entrar em contato com a tua TV por assinatura, cair na retenção, né, e pedir um desconto, uma redução de pacote, explicar a situação atual para você ter uma economia. Isso dá muito certo, isso é um hábito que eu já tenho aqui na minha casa, a gente já faz isso aí, uma vez por ano, mais ou menos. Então, e com certeza eles vão te conceder, tá? Então, avaliar os seus pacotes, celular, TV a cabo, internet, enfim. De repente, se você tem uma sala comercial, um escritório, você pode até cancelar temporariamente esses serviços enquanto você não está usando. Pensa, mas são R$ 120. A gente não sabe se a vida vai voltar ao normal mês que vem, que eu torço para que sim, ou se vai voltar em 3, 4 meses. Se você tem um plano de R$ 120, em 4 meses são quase 500 pila de save, então vale muito a pena, sim. Aluguel. Se você mora de aluguel ou se você aloca um estabelecimento, você tem uma loja de portas abertas, enfim, você é empreendedora, esse é o momento de você também negociar. Não vou te dizer que o locatário vai zerar para você, mas de repente vocês podem chegar num acordo. Eu vou pagar 50%, né? E o meu negócio está sendo abalado agora nesse momento. Enfim, gente, a gente precisa jogar para frente tudo aquilo que não é custo, aliás, todos os custos fixos que a gente puder, né? Nesse momento, se você tiver também, se fizer sentido para você, para que você consiga fazer as coisas que são de extrema necessidade nesse momento. Então, negociar aluguéis vale muito a pena. Negociar escola, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho 3, né, gente? Uma galera, sou quase sócia da escola. Dos 3, 2 ficam em período semi-integral. Então, claro, eu não vou fazer uma negociação para não pagar a escola, porque eu sei que a escola tem uma estrutura, a escola tem funcionários, mas nesse momento é um momento que todo mundo precisa se ajudar, né? E a maior parte da galera tá sendo muito afetada com esse cenário atual. Então, por exemplo, meus filhos comem na escola, eles não estão comendo na escola, eles estão comendo na minha casa, onde eu tô tendo um gasto maior de energia elétrica, de água, de alimentação. Então, nada mais justo do que a gente negociar para ficar bom para todo mundo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que mais? Financiamento. Se você tem financiamento, você também pode entrar em contato com o seu banco. Eu sei que os grandes bancos, como Caixa Econômica, Itaú, Santander, Bradesco, fazem isso. Você pode suspender o pagamento das parcelas por até 60 dias. Então, ter um respiro nesses 60 dias. E você também pode renegociar.
Na corona não, tá, gente? Tô uma tosse alérgica que eu tô. Renegociar essa taxa. Por quê? Porque você pode passar o seu financiamento para outro banco se o seu banco não negociar para você. Então, hoje a gente tem aí mudanças de taxa, né? E o seu banco pode fazer isso por você também. Então, entre em contato, veja a possibilidade de adiar por 60 dias e negociar, né? Tentar negociar aí, porque no final de um financiamento, por exemplo, de um tempo, de 20 anos, você pode ter um save aí de muitos R$ 1.000, que faz toda a diferença. Então, a gente precisa fazer continhas, né, nesse momento. Pacote de tarifa bancária para quem ainda é cliente, não é cliente de banco virtual. Eu, por exemplo, sou cliente de banco virtual, mas também tenho conta que eu tenho há muito tempo, relacionamento com o banco. Então, negociar essa tarifa. No Banco Central existe uma regra que um pacote super básico todo banco tem que te dar sem pagar taxa. Então, exige aí que é um direito seu. Que mais, gente? Academias. Academia tá fechada, ninguém pode fazer academia. Então, negociar também. Você pode suspender e quando voltar você volta a pagar. Ou você pode pagar um desconto. Enfim, negociar tudo. O que a gente precisa tomar muito cuidado, que não dá pra negociar muito, é que eu já falei pra vocês até num story meu, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na minha casa e pra não expor, né, ela e também não expor a minha família ao contágio, que ela é uma pessoa que está em contato com muitas pessoas, eu pedi para ela não vir mais, mas eu não deixei de pagá-la. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar de pagá-la, eu tô prejudicando ela diretamente, ela pode passar necessidade. Então eu nunca vou fazer isso. E eu quero muito que vocês tenham esse bom senso, sabe? Então, por exemplo, eu faço coaching, faço terapia, né? Nesse momento são coisas que você consegue fazer via Skype, né? Via FaceTime, né? Ou numa sala, no Zoom, enfim, online. Eu pago, sei lá, pacote, faço massagem. Então, eu pago, por exemplo, minha unha é pacote, então meu pacote tá pago. Não vou fazer, mas tá pago. Também não vou pedir meu dinheiro de volta. Vocês estão entendendo? A gente precisa ter essa noção, mas entender que banco não vai quebrar. Empresas gigantescas não vão quebrar. Então existe uma margem para isso, para essa negociação, entende? Então a gente agora precisa pensar nisso, pensar nessa margem de negociação que todo mundo tem, né? A maior parte, os grandes, eu tô falando, os pequenos, gente, muitas vezes não tem mesmo, mas grandes empresas, bancos têm. Então peça, negocie, porque isso vai te ajudar bastante. A gente tá passando por um período que essas coisas todas que fazem parte do nosso custo fixo, quando a gente vai ver no fim da conta, a gente vê que faz uma baita economia, né? A gente vai economizar bastante já, eu vou economizar bastante aqui na minha casa, porque a gente sai bastante, a gente vai a restaurantes, a gente vai a bares, e a gente não tá fazendo isso, então a gente tá fazendo isso dentro de casa. Então, segue aí essas dicas que eu acho que podem te ajudar demais, a intenção aqui é contribuir, e eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas, porque tem muitos pequenos empreendedores desesperados com os custos fixos, com aluguel, com tudo, que não sabem que essas alternativas existem, e coloca aqui o que você conseguiu fazer que deu certo, né? Liguei, consegui adiar meu financiamento, consegui diminuir meu aluguel, porque a ideia aqui é realmente fazer uma corrente do bem, compartilhar informação que é útil e que pode ajudar todo mundo. Beleza? Um beijo grande, fiquem com Deus.